A gente está acompanhando a eleição das eleições, Estados Unidos, e domingo agora tem uma eleição importante também. Eleição na Venezuela. Quinta, sexta, sábado, domingo, né? Hoje estamos na quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, domingo. Tem eleição na Venezuela. Os venezuelanos vão às urnas, vão escolher o futuro presidente para os próximos 6 anos lá. São 6 anos. E não tem essa de ficou 2 mandatos, vai embora, como nos Estados Unidos, ou aqui ficou 2 mandatos, sai, pode até voltar depois. Não, lá pode ir disputando a eleição. O Chávez, por exemplo, foi presidente eleito em 98, depois se reelegeu em 2000, depois 2006, 2012. Aí ele ficou doente, ele morreu, mas enfim, 4 eleições. O Nicolás Maduro assume como vice-presidente, aí tem eleições que foram convocadas, venceu uma, venceu 2, a segunda em 18, e agora está disputando a sua 3ª eleição. E aí, o saldo da gestão dele é um desastre, né? É um desastre. Ele derrubou o PIB mais da metade, a inflação anual 75%, mais da metade das pessoas vivendo na pobreza. É uma tragédia o que esse camarada fez. Alguém vai dizer, os países, eles não podem ser avaliados só porque são ricos, só porque são pobres. Sem dúvida, tem países que vivem um desafio natural. Não tem recursos naturais, não tem área, não tem... enfim, partem de um desafio muito grande, tiveram um histórico complicado de exploração, foram colônia e sofreram muito mais. Então você tem alguns países na África que vivem numa situação muito complicada, guerra civil, né? Conflitos de toda sorte, conflitos étnicos. E isso vai tornando as chances do país de prosperar muito menores. A Venezuela, ela é um país abençoado, porque ela está deitada sobre uma reserva de petróleo espetacular, que fez dela, em algum momento, o 4º maior PIB per capita do mundo. A Venezuela chegou a ter uma renda que era per capita 3 vezes maior do que a brasileira, hoje é 1/3 da renda brasileira, o que é inacreditável, porque o Brasil é um país que andou de lado, depois de andar bem durante muito tempo, e a Venezuela já foi um país muito próspero, e hoje os eleitores vão às urnas numa situação horrível. 21 milhões de eleitores, só que 1/4 desse total vive no exterior, muita dificuldade para conseguir se registrar para votar, vão nas embaixadas, vão nos consulados e o Ministério das Relações Exteriores dificultando o registro, o nome disso é fraude, mas ainda assim, quando fazem as pesquisas, o que aparece é que o candidato de oposição está na frente. Não é um líder, não é um camarada que, como, enfim, um libertador, um camarada de um discurso fácil, nada disso. As pessoas, nas pesquisas, elas querem se livrar do Maduro. Muita gente, no entanto, pessoas mais desconfiadas, acham que o ditador não vai querer largar o osso e pode aprontar para melar a eleição. Ninguém acha que a eleição venezuelana é como a eleição brasileira, a eleição americana, a eleição normal, em que quem tem mais votos leva. No caso dos Estados Unidos, não é quem tem mais votos, né? A gente já aprendeu que é diferente ali, mas enfim, aquele que vence segundo as regras toma posse. Na Venezuela o negócio é mais complicado, né? Então, é complicado mesmo. Um dia desses o Nicolás Maduro falou a frase que pode ter um banho de sangue ou uma guerra civil se ele não ganhar, que é uma ameaça. Uma ameaça tão absurda que até o presidente Lula, amigo do Nicolás Maduro, que antes se comportava com um certo cuidado, né?
para não falar nada que ofendesse o Maduro, dizendo que os eleitores venezuelanos é que devem cuidar disso. Embora ele lá, quando falasse da Bolívia, teve tentativa de golpe, é um governo de esquerda, ele foi duro, duro, defendeu a democracia, mas a democracia venezuelana, ele chegou a ver virtudes lá, mas aí não deu. Depois dessa fala, ficou um negócio absurdo e ele acabou dizendo que devem respeitar o resultado das urnas. O recado é para o Nicolás Maduro. Teve mais voto, fica. Teve menos voto, sai. Não vai ter banho de sangue, vai ter banho de voto. É isso que ele falou, o Lula. Uma frase que a gente tem que elogiar. Ah, mas a motivação dele por trás tem uma estratégia. Não interessa. Interessa que o Lula não falava essas coisas e falou agora. Então a gente tem que aplaudir. Porque o Nicolás Maduro tomou uma na orelha. A primeira que toma na orelha do governo do PT. E que bom que o governo deu na orelha desse ditador, que reagiu. Deu uma respostinha, mal educadinha. Ai, quem tá tenso, quem tá preocupado vai tomar chá de camomila. Ah, frase imbecil. Lembrando que em maio do ano passado, o Maduro foi recebido em Brasília pelo Lula, ó que mudança, como estadista. Maduro, que é um cara de pau, em Brasília fez discurso sobre liberdade, que é um tema que ele entende, porque ele não pode ver a liberdade que ele já destrói. Ele falou sobre igualdade, que também é uma coisa que ele entende, porque lá todo mundo é igual, todo mundo é pobre. Ele falou sobre prosperidade, que é outro assunto que ele entende, porque não existe. Então, se não existe prosperidade de nenhum tipo, é onde ele via, ele matou a prosperidade. E agora, ele também aproveitou, depois dos comentários do presidente Lula, a dar pancada no sistema eleitoral do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos. É inacreditável, né? Dizendo que o nosso sistema não é auditável, repetindo os argumentos dos terraplanistas. É uma coisa ridícula. Ele é cara de pau mesmo. Chegou a dizer que o sistema venezuelano é o maior sistema, é o melhor sistema do mundo. O que é uma verdadeira piada, né? E a Venezuela vai às urnas no meio de uma realidade triste. Um país dono da maior reserva de petróleo do mundo, que tinha tudo para ser rico. Como eu disse, nós não podemos só elogiar os países que enriquecem, sem olhar para os desafios daqueles que fazem as coisas para tentar enriquecer e não conseguem. Mas quando você vê países fazendo palhaçada, fazendo experimentos sociais, brincando com a sociedade, brincando de ideologia e tentando fazer o país ficar mais pobre, que é o que tentam figuras abjetas como Nicolás Maduro, a gente tem que apontar e denunciar um país onde 7 milhões de pessoas resolveram fugir. Por que os colombianos não estão indo para lá? Por que os brasileiros não estão indo para a Venezuela? Porque as fronteiras estão fechadas para não deixar entrar os estrangeiros naquele espaço da fartura? Não. E quem não saiu não tem condições de sair. 7 milhões num país de 28 milhões, um quarto da população foi embora, mesmo sabendo que sair do país e tentar a vida em outro lugar é um horror. É bom ser refugiado, é bom morar em outro país. É quando você tem dinheiro. Agora, você vive num país onde tem contrabando de comida, é lógico que você vai embora. E a Venezuela se perdeu. Como eu disse, tinham 3 vezes o poder de compra dos brasileiros, hoje tem menos de 1/3. E ela foi fazendo opções erradas, por falta de política, por falta de sensibilidade social, e foi cobrando uma conta pesada dos venezuelanos. País que teve 4 golpes de Estado na história dele, que viu Chávez tentar dar um 5º golpe de Estado em 1992, que teve presidente afastado por corrupção, mais ou menos na mesma época que o Fernando Collor, foi afastado por corrupção aqui, que viu o presidente enfrentando colapso financeiro, que moeu 20% do PIB. Quer dizer, quando chega o Chávez, 20% do PIB arrasado, as reservas internacionais moídas, a inflação explodindo, desemprego em quase 20%, chega o Chávez discursando contra a corrupção
contra a pobreza no mesmo ano que o Fernando Henrique se reelegeu derrotando o Lula, o Chaves se elege. E começa a combater a liberdade. Cria uma Constituição que fortalece o quê? A censura à imprensa, controle estatal sobre o que ele entende que é notícia verdadeira, permitindo dissolução do Congresso, e colocou o judiciário sob tutela do Poder Executivo, controlando o poder junto com os militares amigos, militarizou a política, politizou os militares, um desastre. Estatizou o banco, a gente já falou disso aqui em outra ocasião, estatizou empresas de energia, empresa do setor agrícola, empresa petrolífera, empresa de cimento, expropriou propriedade privada, era arbitrariedade para tudo que é lado. Aí entra o Maduro e as coisas ficam tão ruins quanto eleição de fachada, eleição fraudada. E uma tragédia. Convocou outra constituinte para enfrentar o Congresso. E acabou como acabou, como está, né? A Venezuela numa draga sem tamanho. Um grande desafio para quem, né? Para quem acredita em liberdade, para quem acredita em transformação. Um país que tem um desafio grande na área de educação, mesmo quando teve dinheiro e foi rico, não conseguiu resolver. Talvez se tivesse resolvido, a história do país seria outra, mas a educação ficou para trás. E vai às urnas, grande expectativa. Uma coisa é você não saber se vai dar Trump ou Kamala Harris. Outra coisa é você não saber se vai dar o que as pesquisas estão mostrando, se é que são confiáveis as pesquisas feitas na Venezuela. Então, o candidato da oposição tem quase 60% das intenções de voto. Lá não tem segundo turno. Quase 60% das intenções de voto. O Maduro, por essas pesquisas, há 4 dias da eleição, tem a menor chance. Mas você acredita na democracia venezuelana? Você acredita que as coisas vão ser civilizadas? Eu não tenho a menor ideia. Eu estou olhando e acompanhando com o mesmo interesse que você para saber o que vai acontecer. Quer dizer, se você não tem democracia, lá não tem. Se você não tem instituições que são respeitadas, lá não tem. Se você não tem um exército, as forças armadas profissionalizadas, lá não tem. Se você não tem a separação dos poderes, lá não tem. Não tem um poder legislativo independente, um poder judiciário independente, não tem. Você imagina numa eleição em que ganha o candidato da oposição, ele chega, se ele abrir qualquer gaveta ali, cai um monte de esqueleto. Porque o grau de corrupção, de distribuição dos cargos para os amigos, da bandalha venezuelana é uma coisa conhecida. A corrupção é complicada. O Chaves, como falei, se elegeu fazendo discurso contra a corrupção. A corrupção que depois do governo, depois que ele entrou, campeou, né? Então, vamos acompanhar essa eleição, a gente vai ver o que vai dar, torcendo para que a vontade popular prevaleça, e torcendo para que esse ditador vá para casa. Porque a pior coisa que pode acontecer é esse ser abjeto, ser reconduzido do jeito que se pode imaginar que ele seria reconduzido. Porque o que parece, tudo indica, vamos torcer, é que a oposição tende a entrar. Vai começar ali o desafio se isso acontecer. Mas não vamos falar nada, nós não sabemos. Vamos acompanhar. O domingo vai ter uma mega novidade aí pra gente. Não sei se você concorda com esse ponto de vista, se você discorda, mas é o que eu penso sobre o assunto.